Olá pessoal, bem-vindo então aqui mais uma vez ao canal Educador Sérgio Perry. Eu vou fazer aqui um tutorial referente ao Axis 2010. Aqui nós estamos com o programa já instalado e eu vou dar início a essa demonstração. Mas antes vamos dizer o que é Axis. Axis é um gerenciador de banco de dados. Existem outros softwares que também fazem o mesmo procedimento. Qual procedimento? De gerenciar bancos de dados. Por exemplo, SQL. Então existem outros softwares ou linguagens de programação que manipulam banco de dados. A diferença assim, que eu podia dizer entre o SQL e o Access é porque o Access gerencia pouca quantidade de registros. Por exemplo, 1 milhão de registros não seria viável usar o Access para manipular. Já o SQL manipula uma grande quantidade de registros. Como eu estava falando, registros, né? Então, o que é um banco de dados? O banco de dados é um conjunto de vários registros. Esses registros são divididos em campos. Por exemplo, nome, endereço, bairro, telefone, e-mail. Esses campos contêm as informações. Claro, no campo do nome eu vou ter o nome, no campo do telefone eu vou ter o telefone e no campo do endereço o endereço. Então, o banco de dados, a definição seria essa. É um conjunto de registros, registros contêm os campos e os campos armazenam as informações para serem processadas no gerenciador de banco de dados. Quando você vai aqui fazer o seu banco de dados, você pode já chegar aqui e clicar no criar e depois salvar. Mas você pode também, a princípio, já dar um nome aqui do seu banco de dados. Eu vou botar aqui um nome fictício para o meu exercício, tá? Eu vou botar Imobiliária Info ABC. Antes de eu dar o criar, eu vou direcionar para a página, porque aqui ele está direcionando na página Documentos. Mas eu tenho uma pasta que eu criei para fazer essa minha aula e eu vou direcionar para esta pasta. Então eu vou aqui na caixinha amarela, na pastinha amarela, e eu procurar a pasta que eu quero e vou colocar o arquivo lá dentro daquela pasta. Está aqui então a pasta, o tipo do arquivo é .accdb e vou dar o OK e eu crio então nesta pasta que eu direcionei esse meu arquivo aqui. No momento que agora ele já direcionou para aquela pasta e no momento que eu clicar aqui no botão criar, ele vai criar um banco de dados em branco. Criar. Aqui o ambiente do Access, o Access, qual é o objetivo principal dele? Criar tabelas. Quando eu falei o banco de dados, aqui dentro do Access, são as tabelas. As tabelas são divididas nos campos e vão armazenar as informações. Então, o objetivo é criar as tabelas. Costumo, então, quando eu já entro nessa tela, eu já venho aqui, e eu entro aqui no modo Design, e daqui eu já dou o nome para a minha tabela e já começo a fazer aqui a estrutura da tabela. É assim que eu costumo trabalhar. Eu vou fazer as aulas dessa forma. Mas antes de eu começar a fazer o meu banco de dados, a criar a minha estrutura do meu banco de dados, eu vou falar aqui do Access. Aqui nós temos aqui a barra de títulos, o pessoal já conhece, a barra de acesso rápido aqui. Aqui eu tenho a barra de menu. Quando nós clicamos em algum item do menu, muda aqui as ferramentas. Então eu tenho aqui as ferramentas. Aqui eu tenho os grupos, que são divididos por essa barrinha vertical. Os grupos, classificar registro, localizar, etc. Alguns desses grupos têm uma caixinha aqui, um ícone, pequeno ícone, acionador da caixa de diálogo do grupo. Quando eu clicar aqui, uma caixa vai abrir. No caso aqui abriu essa aqui do lado. Aqui, por exemplo, eu também tenho. É porque nesse instante não tem nada sendo feito.
Então ele não está habilitado aqui. Mas esse íconezinho aqui abre a caixa de diálogo do grupo. Então, conhecendo o ambiente do Axis, nós podemos então começar. Meus tutoriais aqui do Axis, a cada uma videoaula que eu der como concluída, eu vou colocar na descrição o link para a próxima aula. E quando eu tiver a próxima aula, eu vou colocar o link para a aula anterior, caso queira recordar a aula anterior. Então, nesse nosso primeiro contato aqui com Axis, eu espero ter sido útil e vou ficando por aqui. Essa seria o meu primeiro tutorial. Eu vou fazer depois a próxima aula. Inscreva-se ao canal, curta a videoaula. Vamos à aula 2 então.